Conhece o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade? Tem dificuldade para analisar e contextualizar ele? Então você está no lugar certo. Chega mais! Hoje é dia de vídeo polêmico. Sabe por quê, galera? Porque muita gente diz: professor, como pode Carlos Drummond de Andrade, autor reconhecido como um dos maiores poetas de todos os tempos, ser autor de um poema tão repetitivo, tão banal quanto No Meio do Caminho? E aí eu digo a vocês têm que saber entender qual o propósito do poema e a época que ele foi produzido. Então, a princípio, Carlos Drummond de Andrade é sim um dos maiores poetas de todos os tempos. É um autor da segunda fase do modernismo, faz parte daquela fase que chamamos de fase da construção, certo? É uma fase madura, uma fase de viés político e social, porque viveu o período da Era Vargas e o período da Segunda Guerra Mundial, vai de 1930 até 45. Quais são as marcas da poesia de Drummond? Poesia de Drummond é uma poesia do cotidiano, bastante voltada a perspectiva anticonvencional. Você não vê nele uma poesia clichê, certo? O amor é sempre tratado de maneira bastante surpreendente, é sempre questionado. É um autor bastante pessimista, tem um viés político e social numa fase de sua obra, tem um viés irônico na fase gauche, em que ele questiona as coisas, questiona a vida, até a sua própria condição dentro do mundo, certo? E fez até metalinguagem. Só que isso aí é o Drummond da segunda fase do modernismo, o Drummond da fase madura. O Drummond de No Meio do Caminho não é o Drummond da segunda fase do modernismo. Esse poema foi lançado dentro da revista Antropofágica no ano de 1928. E no ano de 1928, nós vivíamos a primeira fase do modernismo, a fase da destruição, a fase dos questionamentos, a fase revolucionária do movimento, onde o propósito era outro, era destruir os modelos de arte do passado. Vamos conhecer o poema? Vou ler aqui para vocês, para que a gente possa analisar a obra, beleza? Segue aí, vou apresentar ele aqui para vocês na tela. O poema diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. As pessoas acham justamente estranho, pessoal, essa quantidade de repetições, não é isso? Ele repete inúmeras vezes a ideia de que a pedra está no meio do caminho, que dá um sentido apoético ao texto. Sem falar que não tem rima, não tem métrica, e aí então o texto fica um tanto quanto estranho. E as pessoas questionam, dizem assim: pô, isso aí é Drummond, isso tem qualidade de Drummond? Tem, mas com outro propósito. Lembrem-se, o Drummond neste momento estava questionando as relações parnasianas. Por quê? Há um tempo atrás, um grande nome do parnasianismo chamado Olavo Bilac tinha produzido um poema chamado Nel mezzo del cammino. Não nessa pronúncia, né, que eu não sei italiano. Seria No Meio do Caminho, em italiano, Nel mezzo del cammino. E este era um soneto muito elogiado pela sociedade. E você vai verificar que esse soneto tem inúmeras repetições. Eu vou ler para vocês daqui a pouco. E aí é como se ele estivesse dizendo assim: peraí, como é que você acha bonito esse poema de Olavo Bilac cheio de repetições, e o meu, só porque é moderno e é cheio de repetições, você acha feio? Então, era um momento de questionamento. No meio do poema, no meio do caminho do Drummond, é um poema que é, na verdade, uma paródia, uma referência irônica, debochada a Olavo Bilac, questionando esse modelo poético parnasiano. E aí você vai ler agora comigo este poema de Olavo Bilac, o Nel mezzo del cammino. Um soneto bem parnasiano, metrificado, certo? Rimado. Olha aí, na tela. Cheguei, chegastes, vinha fatigado e triste e fatigado eu vinha, tinha a alma de sonhos povoada, e a alma de sonho povoada eu tinha. Verifique já nessa primeira estrofe, pessoal, que ele faz uma série de repetições. Olha aí no quadro, ó. Cheguei, chegastes. Vinhas fatigada e triste, fatigada eu vinha. Então, foi este o mote de Drummond. Por que você pode repetir e as pessoas irão achar bonito? Porque você é tradicional, conservador, parnasiano? Já eu que sou moderno não posso repetir porque fica ridículo, fica feio. Então, era esse o grande questionamento. Essa pedra no meio do caminho, pessoal, nada mais era do que os poetas parnasianos, que impediam o desenvolvimento de uma arte moderna, revolucionária e inovadora. Então por isso que ele tanto questiona essa pedra no meio do caminho.
Claro, vale salientar que, como poeta mineiro, é muito comum os autores de Minas Gerais fazerem referência a pedras, a rochas, a penhascos. Isso é muito comum, por exemplo, na poesia do Cláudio Manuel da Costa, lá do Arcadismo, porque é uma referência à visão geográfica de sua região. Mas neste caso aí, pessoal, nada mais é do que um questionamento da poesia parnasiana. É uma reivindicação. Tire os parnasianos de minha frente, que eu quero passar. Quero passar com um bloco moderno para revolucionar a arte e modernizar a sociedade brasileira. Então era esta a visão. Tanto é que foi lançado dentro de uma revista dentro do Novo Modernismo, primeira fase. Em 1928, o Oswald de Andrade liderou a revista Antropofágica e, em parceria com Drummond, colocou este poema dentro da revista, tá certo? A autoria do Drummond, e saiu na revista do Oswald de Andrade. Ou seja, inserido na primeira fase do modernismo, a fase da descrição. E não a fase da construção, do qual mais tarde o Carlos Drummond de Andrade irá se destacar. Beleza? Então, para poder entender o poema, a gente tem que contextualizar ele, colocar ele em sua época, para entender por que o propósito, tá ligado? Para poder entender o propósito do texto, para que ele serve e qual foi o intuito de ser produzido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aqui, compartilhe nas suas redes sociais e vê os outros vídeos do canal também para fortalecer o professor. Falou, tchau!